Então vamos dar continuidade aqui ao estudo do artigo 5º. Essa aula de hoje é uma aula plus. Por que eu falo que ela é plus? Ela não está muito dentro do estudo do artigo 5º propriamente dito, não. Ela é meio que interdisciplinar, que é direitos humanos e também a Constituição. Uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou trabalhar com as dimensões ou gerações de direitos. Aquele famoso direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Perfeito? Por que eu não vou falar da quarta, da quinta, da sexta? Porque não importa, tá? Quarto, quinto, sexto, as dimensões para frente, não é unanimidade na literatura jurídica. Então a sua prova vai ficar entre essas três. Se cobrar 4 a quinto, vai ser um concurso ou muito específico, no qual ele te falou qual que é a literatura jurídica que você tem que se basear para fazer a prova, ou então eles vão anular a questão porque não é unanimidade. Então, vamos focar aqui nos três aqui, tá? Aula 6, parte 2, dimensão e geração de direitos. Primeira coisa que é muito comum a gente saber é que existe uma associação entre o lema da Revolução Francesa com as dimensões do direito, que é aquele famoso liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo bem? Que é o liberté, égalité, fraternité. Existe uma associação entre as dimensões. Quem fez ela foi Fenelon. Confirma pra mim, é Fenelon. Confirma pra mim se é assim mesmo que escreve, beleza? Então quem fez essa associação com o tema da Revolução Francesa, né, os princípios da Revolução Francesa com os direitos humanos foi esse cara. Não foi ele que inventou a Trindade, né? Mas vamos embora para o que interessa. Primeiro, liberdade. Está associado aos direitos de primeira dimensão. Vou usar dimensão porque é o termo mais correto, mas se aparecer geração, você vai marcar como se estivesse certo, não vai criar encrenca, né? Então, liberdade e direitos de primeira dimensão. O que você precisa saber sobre esse cara aqui? Primeira coisa, historicamente falando, século XVIII. Por que você precisa saber que historicamente está associado ao século XVIII? Que são século das revoluções. Perfeito? Aqui, associado aos direitos de liberdade, para e pensa, você tem vários estados tomados pelo regime monárquico, o rei e o estado é uma coisa só, e o rei, ele poda a liberdade da população, tudo bem? Você só faz isso se eu deixar, você só pode fazer isso se você me pedir, então ele é uma figura muito, como é que eu vou dizer assim, cerceadora de direitos, tá? Ele é uma figura que oprime quem? O pobre. Cara, o pobre não tem nem pensando nisso aqui. Oprime um cara que era detentor de capital na época, que era a burguesia. Opa, eu tenho dinheiro, eu posso comprar as coisas, por que eu não posso fazer o que eu quero? Por que eu não posso participar do Estado? Então a burguesia começou a se incomodar com isso, e qual que é a consequência? As grandes revoluções. Então, o que a burguesia quer? Gente, eu estou fazendo um resumo básico do básico para você entender, né? Porque aqui não é aula de história. A questão aqui é o seguinte: o que a burguesia quer? Quer participar do Estado, quer fazer parte dessa elite. Tudo bem? E eu nem estou mencionando o clero. Quer fazer parte do Estado. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter exatamente essa liberdade. É o Estado atuando cada vez menos. Tudo bem? É o Estado atuando menos. É uma prestação negativa, vamos chamar assim. Tudo bem? O Estado deixando as coisas fluírem, deixando a burguesia participar. Inclusive, né, por meio de decretos, tratados, mas isso daqui não importa pra gente. O que importa aqui é que é uma abstenção do Estado. Tudo bem? Então você precisa fazer essa associação e associar principalmente a liberdade com uma liberdade de quê? De direitos civis e políticos. Políticos porque a burguesia agora, quem detém capital, está querendo fazer parte do poder. Civis porque ela quer também decidir. Tá? Ela quer participar. De toda forma, um está intimamente ligado com o outro, né?
Então, os direitos de primeira dimensão, conhecidos como direitos civis e políticos, estão associados a uma prestação negativa do Estado. O Estado deixando a sociedade, né, mais livre, por assim dizer. Surge nas grandes revoluções do século XVIII. Está associado à liberdade. Do liberté, égalité, fraternité. Liberdade. Vai lá, filho. Faça o que tu queres. Tranquilo? Claro que aqui eu estou exagerando, mas eu acredito que tenha ficado claro, tá? Porque a minha proposta de canal é ser um negócio mais direto, mais fácil e sem firula. Tá joia? Você quer firula, você pode ler a literatura jurídica, o que é extremamente bom, o que eu recomendo inclusive, mas aqui você já começa a acertar algumas questões. Provavelmente na próxima aula vou trazer algumas questões aí pra gente fazer. Então, liberdade. Agora, igualdade. Tá joia? Associado aos direitos de segunda dimensão. Tudo bem? E o que você precisa saber disso daqui? Mesma coisa, associar isso ao século XIX. Por que século XIX? Porque para e pensa na construção lógica. Você tem uma sociedade que está se erguendo em cima de capital. Século XVIII, Revolução Industrial, quem detém capital começa a se destacar na sociedade, começa né, enfim, não preciso fazer aqui discurso demagógico, mas você entende o que é, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder. O que está acontecendo? Cara, à medida que essa coisa vai caminhando para poucos detêm dinheiro, poucos detêm poder, o que acontece com a sociedade de uma forma geral? Quando você olha para igualdade, a sociedade ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai se tornando cada vez mais desigual. Quem detém o capital está numa posição acima, quem não detém capital está sempre numa posição abaixo. Tudo bem? E aí, dentro do século XIX, começam a surgir a ideia de, opa, tem alguma coisa errada aí. Esse mundo não está sendo justo. Quem detém capital está em muita vantagem aqui em relação a quem não detém capital. Lembrando que nós estamos falando, né, gente, aqui nós estamos falando de voto censitário, quem tem dinheiro pode fazer isso, quem tem dinheiro compra terra, compra um monte de terra, enfim. Então aqui a gente tá dentro de um contexto histórico que você não vai negar ele, né, pelo amor de Deus. Bom, no século XIX começam a surgir teóricos, inclusive um que algumas pessoas aí têm medo só de falar o nome, que é, por exemplo, Karl Marx. Vão surgir teóricos que vão discutir exatamente sobre isso. Fala assim, opa, a nossa sociedade está girando em torno do dinheiro e isso não está igual. Tem alguma coisa errada aí. Tudo bem? Aí alguns vão concentrar em cima vão teorizar em cima da força de trabalho, enfim, da mais-valia, que é o caso de Karl Marx. Mas a ideia dele serve para você entender o seguinte: o mundo está ficando desigual. Perfeito? Isso sem contar a influência da guerra, mas não importa pra gente no momento. O mundo está ficando cada vez mais desigual. O Estado que deveria tomar conta de nós, que abriu mão, deu a liberdade e falou assim, olha, beleza, agora vocês têm a liberdade que vocês queriam, olhou para a mesma sociedade e falou, opa, a liberdade está sendo para poucos, porque a liberdade é só para quem detém poder. Quem não detém poder, quem não detém dinheiro, não tem liberdade fática. Então surgem teóricos, tudo bem, associados aos direitos de segunda dimensão, ou seja, agora nós estamos falando de uma prestação positiva. É o Estado atuando mais na sociedade por meio de prestações positivas, um fazer, ir lá e tentar criar políticas públicas para tornar aquela sociedade cada vez mais desigual, mais igualitária possível. Isso tem influência diretamente nas guerras, porque tipo assim, o cara vai lá, vai pra guerra, vai lá, luta pro país, volta sem uma perna e um braço, e agora? Não consigo trabalhar, que diabo de mundo é esse? Então, enfim, o Estado se vê na obrigação de criar políticas públicas de modo a olhar para a sociedade e falar, realmente a gente tem que garantir direitos mínimos.
direito à saúde, direito à educação para a população. Afinal, a gente não vive no mundo das cavernas, a gente está falando do século XIX, perfeito? A gente está falando do século XVIII. Século XVIII, 1700 e pouco, começa em 1701, né? Século XIX, 1800 e pouco. Então, assim, a gente não vive no mundo das cavernas mais. A gente já passou da Revolução Industrial. Tranquilo? Pelo menos a primeira fase dela, né? Então, nós estamos falando das grandes revoluções do século XIX de pensamento. Então, essa é um deles. E isso tem a ver com a palavra igualdade, de fato. Que é, dando liberdade, tudo ficou desigual, quando eu falo o Estado tem que atuar no sentido de garantir uma igualdade. Então, é por isso que existe essa associação. E quais são os direitos, normalmente, que você tem que pensar aqui? Você tem que pensar, né, assim como direitos de primeira são civis e políticos, aqui são direitos sociais, econômicos e culturais. Tudo bem? Os direitos sociais, eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos, assim como eu falei na aula do artigo 5º, mas é bom você lembrar, né? Esses direitos sociais nós vamos falar sobre educação, saúde, direito econômico, né? Você poderia pensar num nascimento, né? Um nascimento embrionário da Previdência, quer dizer, o Estado prestando para você uma certa quantia porque você não consegue trabalhar mais porque você foi guerrear, beleza? E culturais tem a ver com a cultura mesmo, né? Acesso à cultura, teatro, enfim, essas coisas. Nós estamos falando do século XIX, né, moçada? São 100 anos, cara. O que acontece em 100 anos na evolução humana é muita coisa. Tudo bem? Então, a igualdade vai ser marcada pelos fenômenos sociais, econômicos e culturais, vão estar associados ao Estado atuando cada vez mais na sociedade para garantir essa igualdade por meio de prestações positivas. Marco século XIX. O século XIX é muita coisa. Direitos de primeira dimensão, conhecidos como civis e políticos, o Estado atuando menos, dando a liberdade que principalmente a burguesia queria, por meio de uma prestação negativa, associado principalmente ao século XVIII. Tudo bem? Bom, e por último, nós temos os direitos de fraternidade. Tá joia? Os direitos de fraternidade, por óbvio, vão estar associados aos direitos de terceira dimensão. Tudo bem? Atuais, por que eu vou falar atuais? Existem autores que vão virar e falar assim, cara, não precisa de mais do que terceira. Porque tudo que vem depois da segunda dimensão é a terceira dimensão. Alguns vão segmentar, vão falar sobre, existe o direito à identidade virtual, o direito ao acesso à tecnologia, às revoluções tecnológicas, Revolução 4.0, essas coisas, e vão tentar associar com isso daqui. Para alguns, falam assim, olha, a partir do terceiro é tudo que tem aí. Beleza? Bom, então não vou colocar uma data, perfeito? Após século XIX até tempos atuais. E, claro, essas coisas de colocar século XVIII, século XIX, as dimensões dos direitos não são demarcadas em ponto. Assim, começou aqui, terminou aqui, começou aqui, terminou aqui. Por quê? Porque dimensões, já até adiantando um ponto, as dimensões dos direitos, né, eles não são bloquinhos de linha do tempo. São construções sociais que se sobrepõem ao longo do tempo. Então não existe essa coisa dos direitos de primeira dimensão serem melhores ou piores do que os de segunda ou de terceira. Aqui, a Flávia Piovesan, quando fala sobre isso, ela fala sobre como se fosse uma receita de bolo. É você pegar os ovos, a farinha, o açúcar lá, sei lá, bater tudo, e aí a partir do momento que você bate, você não consegue separar mais. E assim é a evolução dos direitos fundamentais, que é inclusive o fundamento da sua Constituição para estabelecer como direitos e garantias fundamentais como uma cláusula pétrea. Perfeito? Esse retrocesso dos direitos é vedado. Tudo bem? Então isso está muito associado com o estudo da Constituição propriamente dita. Então vamos lá. Fraternidades, primeiro. Bom,
Aqui nós não vamos ter a abstenção do Estado, o Estado ainda continua atuando, tudo bem? Agora nós temos o Estado, principalmente em conjunto com a sociedade, para garantir esses direitos, ou seja, a sociedade também tem um papel fundamental na garantia dos direitos de terceira dimensão, e eles vão estar associados aos direitos difusos, que são os direitos da coletividade. E quando aqui eu falo coletividade, eu estou falando de uma coletividade, às vezes, que ainda nem sonha em existir. É um direito, por exemplo, garantido por um filho, quer dizer, né, eu tenho uma filhinha. Então, a minha filhinha, quando ela crescer, o que se espera é que ela tenha um filho. Então, assim, a minha filhinha é um bebê. Cara, está longe dela ter um outro filho ainda, né? Mas, graças a Deus, de passagem, ótimo, né? Mas quando ela tiver esse filhinho que nem sonha em existir, ele já é detentor de uns direitos da coletividade. O maior exemplo, que é o que cai em prova, perdão, é o do meio ambiente equilibrado. Tudo bem? Então, é o grande exemplo de direito, não é o único, mas é o grande exemplo de direito de terceira dimensão que aparece pra gente. Tá joia? Então, fazendo algumas coisas aqui, retornando como prometido, aqui é macete de prova. Então, se você vai lá em Constituição Federal, vamos abrir a Constituição aqui, for lá no artigo 5º, se você quer exemplos de direito de primeira dimensão, toma. Se é exemplo que você quer, exemplo que eu estou te dando. Perfeito? Então esses são os exemplos aí de direitos de primeira dimensão. Caput do artigo 5º. Quer exemplos de direito de segunda dimensão? Toma. São os direitos previstos no artigo 6º. Tudo bem? E por que eu sei disso? Porque se você ler o artigo 6º, olha o que está escrito aqui, ó. São direitos sociais. Aí ele te dá um rol. A educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia. Então, por uma questão, né, essas provas que são mais simples, que te pedem exemplos, são exemplos de direitos de segunda dimensão. O cara coloca lá na letra A, B, C, D, uma listinha, e você tem que marcar quais são os considerados de segunda dimensão. Beleza? É isso daqui. Geralmente eles tiram daqui. Agora só toma cuidado com isso aqui, ó. Tá vendo essa segurança aqui? Se você ler lá, aqui, ó, olha o que tá aqui. Lá no artigo 6º tem segurança. Lá no artigo 5º tem segurança. A segurança que está no artigo 5º é a mesma segurança que está no artigo 6º? É óbvio que não. Perfeito? Por que então tem as seguranças nos dois artigos? Aqui a gente está falando de direitos de cunho individual. Aqui nós estamos falando de um direito de cunho de uma camada social. Tudo bem? Da sociedade. É óbvio que se eu extrair o sentido da palavra, eu consigo encaixar qualquer tipo de direito, às vezes em qualquer dimensão, porque essas coisas não são separadas. Essas coisas, elas são juntas, igual eu falei, é um bolo. Você não consegue tirar os ingredientes. Dependendo da lupa que você está usando, você consegue associar esses direitos. Então a segurança daqui e a segurança daqui, ela é diferente, né? São seguranças diferentes. Mas aqui a única diferença é que ela tem um cunho individual e aqui ela tem um cunho coletivo. Mas a ideia é a mesma. Tudo bem? Então aqui é a grande dica que eu te dou. Nos direitos de fraternidade,
o exemplo que cai em 99,9% das provas vai ser lá no meio ambiente, lá no final da Constituição, né? Lá no 200 e pouco, 225. Então aqui, ó, um grande exemplo aqui da proteção dos direitos difusos de terceira dimensão na sua Constituição tá aqui, ó. Dentro do artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É o grande exemplo que aparece. Bem como o uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público. Então nós estamos falando de uma obrigação estatal, mas ao mesmo tempo nós estamos falando do quê? Da coletividade também. Tudo bem? Tem o direito de defendê-lo e preservá-lo. Tá joia? A título de curiosidade, só para tornar isso aqui mais interdisciplinar, responde rápido aí, ó. Qual é o remédio constitucional associado a uma proteção ambiental? Tudo bem? Você está vendo uma autoridade municipal praticando os atos e esses atos nitidamente estão ferindo o meio ambiente de alguma forma, tanto natural quanto não natural, né? Meio ambiente no sentido de que obras históricas importantes ou então uma reserva ambiental, né, de certa forma. Qual o remédio constitucional que você tem que usar para fazer cessar esses atos de degradação? Responde rápido aí. Tô ligado que você respondeu certo. Qual que é a ação popular, que pode ser utilizada por qualquer cidadão em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, perfeito? Aquele direito que ele é gratuito se não for usado de má fé. Tudo bem? Ok? Então, tá aí, ó, presentes e futuras gerações. Lembra que eu falei da questão da minha filha, que é um bebê que no futuro é natural, né? Não vou falar que é certo, porque não é, né? Mas assim, espera-se que no futuro ela tenha um filho e esse filho, ele goza de um direito e olha que ele nem nasceu ainda. Então aí nós estamos associando aos direitos de terceira dimensão. Bom, acredito que com isso daqui minha garganta tá péssima, então tem uma sequência de aulas que eu vou estar tossindo e vai ser isso mesmo. O que acontece? Então vão ser, acredito que essa tenha sido uma aula aqui também simples. A minha ideia é ser, né, é ir direto ao ponto, mas ao mesmo tempo também, né, a gente vai discutindo, eu vou discutindo de forma lenta, você pode acelerar isso aí para 2, enfim, né, na hora que você estiver assistindo, mas a proposta é ser o mais completo aqui. Na próxima aula, provavelmente eu vou voltar resolvendo questões sobre isso daqui. Não é que são questões relativamente simples, sem muito segredo. Beleza? Tranquilo? Bom, precisando de mim, você consegue me encontrar no Douglas Andrade Advocacia. Perfeito? Inclusive para ajuizar uma ação popular. Douglas Andrade Advocacia.com, você consegue me encontrar lá e também você consegue me encontrar no Instagram @Douglas Andrade.adv. Deixa eu confirmar aqui porque Instagram eu geralmente isso. Douglas Andrade.adv. Tá joia? É esse daqui, né? Com o símbolozinho aqui do escritório. Tá joia? No mais, eu espero que tenha ficado aí bem claro as dimensões. Vocês, né, com essa aula de história bem tosca, mas simplesmente para você associar como, né, o raciocínio crítico em cima dos direitos de primeira, segunda e terceira e por que eles existem. Tudo bem? E no mais, agradeço a presença, assistir. Se gostou, entregue para aquele cara que vai fazer concurso público, tá?
Se não gostou, entregue para aquele seu concorrente para assistir uma aula que você acha ruim, e aí você, quem sabe, garante um candidato a menos. Ou não, hein? Ou pode ser que ele também te passe a perna, né? Então, melhor você ficar e curtir, assistir mais de uma vez, pegar o raciocínio. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá joia? Muito obrigado pela aula e a gente se vê resolvendo exercícios a seguir.